Olá, hoje o nosso podcast é com o Dr. Eduardo Assunção, da Eduardo Assunção Advocacia. Junto com o Dr. Eduardo, nós temos aqui também o Dr. Heraldo, né, que esteve conosco falando sobre previdenciário. E hoje vamos falar sobre planejamento patrimonial, holding e a reforma tributária. Então, antes de nós destrincharmos sobre o tema, eu vou pedir para o Dr. Eduardo se apresentar e contar um pouco para a gente sua história dentro do direito e como chegou até aqui. Luiz, iniciei no direito já há alguns anos, né? Me formei pela Unitoledo, fiz pós-graduação em Direito Empresarial, atuei no empresarial, atuei um pouco com inventários também lá para trás, mas atuei muito no direito empresarial, no direito societário e nas especializações, e no trabalhando, a gente começou a trabalhar na parte do planejamento patrimonial. Tanto antigamente a gente fazia mais a parte de doação com reserva de usufruto, que é o senso comum, e nós fomos nos especializando e passamos a trabalhar também com a holding patrimonial, com a holding familiar, principalmente também com a holding rural, que é uma ferramenta muito mais inteligente e é muito mais barato que o inventário, também é muito mais barato do que a doação em vida. Então, nessa nossa trajetória, na minha trajetória, sempre foi uma trajetória de estudos e aprimoramento. E é uma área que realmente eu gosto muito, do direito empresarial, vindo também para o societário e o planejamento patrimonial da família. Perfeito. Doutor Heraldo, quer dar um oi para a gente? Falar um pouco sobre essa parceria sua com... Nós temos uma parceria, eu e Eduardo, já há vários anos, digo pelo menos mais de 15 anos. E dentro dessa parceria nós temos trabalhado em segmentos diversos. Começamos na parte previdenciária, mas temos agora caminhado dentro da parte de planejamento patrimonial, que tem sido aí uma vertente que o Dr. Eduardo tem se especializado e aí trazido dentro dessa especialidade alternativas para o inventário, coisa que a gente também faz dentro do nosso escritório, mas com um custo muito alto para as famílias. E depois nós vamos, no decorrer dessa conversa, explicar melhor essas situações. Exatamente. Só um adendo aqui, né? Eu trabalho para evitar o inventário. Mas se você não evitar o inventário, o doutor Heraldo, que é meu sócio, vai fazer um inventário para sua família. Inclusive, também há uma urgência para que se faça um planejamento patrimonial nesse ano, para justamente evitar o inventário, porque o ano que vem vai ficar muito pesado, vai ficar bem difícil. Tanto a parte do planejamento que vai ficar mais caro, como também a sucessão via inventário ou via doação em vida vai ficar muito mais caro para o ano que vem. Certo, doutor. Então, o senhor citou aqui, está citando que existe uma urgência aí nesse sentido. Eu queria entender melhor essa urgência. E eu sei que pode se perder muito dinheiro, né, não atento a essas questões. Então, explica para a gente qual é a urgência, né, para 2025 nesse sentido e o que significa na prática perder dinheiro com isso, né? Dizem que a gente pode perder milhões, né? Sim, as famílias podem perder milhões se deixar a sucessão para o ano que vem. Por quê? Porque nós estamos num aspecto de reforma tributária. A reforma tributária ela já está aprovada, só que tem uma parte ainda que falta regulamentação. Uma parte da reforma já foi regulamentada e uma outra parte ainda depende de uma regulamentação. E ela vai ser regulamentada agora no segundo semestre e vai valer para o ano que vem. Portanto, vai ficar muito mais cara a sucessão para o ano que vem, seja via inventário, seja via doação em vida, ou seja via holding patrimonial, holding familiar. Vai ficar muito mais caro para fazer holding o ano que vem. Por isso essa pressa, por isso a corrida das famílias que têm um pouco mais de dinheiro, classe média alta, e as famílias mais ricas estão fazendo o holding para esse ano, buscando planejamento patrimonial para esse ano, para utilizar dos benefícios que só tem nesse ano de 2025. Que ainda existem, né? Exatamente. Tá. E o senhor está citando, o doutor está citando a questão do holding familiar, mas a gente também tem a questão da holding rural. O Sim. que diferencia uma da outra? A holding familiar, ela serve para você centralizar os bens, para você ter uma gestão dos bens,
uma proteção dos bens e fazer a sucessão. Eu acabo falando que na verdade, ela evita a sucessão. Como assim evita a sucessão? Ela evita o inventário. Então, a holding familiar, ela é através do quê? De uma empresa. Você tira o patrimônio do seu CPF e você institucionaliza ele numa empresa, você integraliza em uma empresa. Então, o patrimônio vai para uma empresa que não morre, né? Um dia a gente vai morrer, o CPF vai ser cancelado, essa empresa não. Então, como você faz essa centralização na empresa, você passa o patrimônio para a empresa, você doa as cotas dessa empresa para os seus herdeiros. E Certo. por este motivo não haverá um inventário. E o que muda em relação à holding patrimonial familiar comum de uma holding rural? É que a holding rural tem também um aspecto de produção, um aspecto produtivo. Então, tem contratos rurais que diferenciam dos contratos urbanos, de uma locação urbana, por exemplo, e também há benefícios fiscais específicos para o produtor rural. Certo. Quando a gente está falando disso, a gente está falando dos formatos jurídicos utilizados na constituição de holding? Sim, os formatos jurídicos normalmente é o quê? Ou você faz por sociedade limitada, ou você faz via sociedade anônima. O mais comum é você fazer por uma sociedade limitada. Então, você integraliza o seu patrimônio dentro de uma empresa e ela se transforma em cotas sociais. E essas cotas sociais que serão doadas para os filhos e com uma cláusula, não uma cláusula, algumas cláusulas de proteção para que esse patriarca, essa matriarca que levou os bens para a holding se mantenha no controle do patrimônio, que o patrimônio continue à sua disposição e na sua gerência. Certo, então isso é o que... porque muitas pessoas associam a holding apenas à sucessão, né? E a gente acabou de citar isso. Porque ela também é um instrumento de... por que ela também é um instrumento de gestão patrimonial? Porque você centraliza num CNPJ. Quando você está ali no teu CPF, vamos falar uma família que tem vários imóveis alugados, o que a família tem que fazer? Ela tem que fazer, por exemplo, seu imposto de renda. E é difícil a família ter um imposto de renda, fazer a sua declaração, né, como um exemplo, se ela não tiver uma escrituração rigorosa do seu patrimônio e das suas receitas. Inclusive, a Receita Federal está em cima de quem não está declarando aluguel. Isso aí é um problema de que normalmente quem tem no CPF o seu patrimônio não tem essa organização, diferente da holding. Quando você está tudo concentrado em um CNPJ, ou às vezes 2 CNPJs, né? Tem mais de uma estratégia para você fazer a holding patrimonial, está tudo centralizado lá, com o patrimônio, os recibos, todos os recibos de aluguéis estarão lá, e vai ter uma escrituração contábil. Então, você tem uma gestão profissional do seu patrimônio. Certo. Então, isso pode-se dizer que é um exemplo prático de como facilita a gestão de vários imóveis familiares? Sim, realmente, como a gestão está tudo centralizado, facilita em muito. E fica tudo organizado. Quando você trabalha de forma planejada e organizada, tudo fica mais simples. Certo. Reforma tributária e mudanças para 2026. A gente falou que a da urgência para 2025. Vamos falar um pouco sobre 2026. Quais as principais mudanças da emenda constitucional 132/2023 que afetam diretamente as holdings familiares? Tem algumas mudanças. Uma das mudanças, ela implementou o Imposto sobre Valor Agregado, né, que é o CBS e o IBS. Esses impostos, que são um da esfera federal, outro da esfera estadual e municipal, vai incidir sobre arrendamentos rurais e sobre aluguéis, né? Hoje a gente não tem isso, mas vai começar a ter. E isso vai acabar impactando de forma indireta as holdings em que as famílias têm um arrendamento rural, né, tem uma propriedade ou várias propriedades rurais na holding, e ela não opera a fazenda, ela arrenda a fazenda, então vai ter impacto. E a mesma coisa para as pessoas que têm imóveis alugados e levam esses imóveis para a holding. Então, da mesma forma, vai ter impacto também para quem está no CPF. Só que esse impacto também vai afetar a holding.
Uma diferença aqui, só deixa eu pôr uma questão aqui da diferença entre CPF e CNPJ, aqui na questão de aluguéis, né, o arrendamento. Hoje o arrendamento na pessoa física, a alíquota máxima é 27,5%. Na holding é 11,33%. Os nossos clientes, a alíquota, eu estou falando em alíquota máxima, mas não quer dizer alíquota efetiva, porque tem alguns graus de isenção ou de progressividade do imposto de renda. Os nossos clientes ficam ali numa alíquota efetiva em torno de 23% a 25%. Na holding, eles têm 11,33%. É mais dinheiro para o cliente. Só que nesse aspecto em que vai ingressar a CBS e o IBS, provavelmente, né, os estudos mostram que na holding vai passar a ficar entre 16% a 19%. A gente sabe que do que está para passar ali no Congresso, na resolução do Senado, vai ser no mínimo 16%, no máximo 19%. Ainda assim, é menos do que deixar no CPF, no caso dos nossos clientes, que tem uma alíquota efetiva ali de 23% a 25%. É uma diferença grande. Então, a gente pode dizer que é dessa forma que impacta o CBS e o IBS no arrendamento dentro da holding. Exatamente. Certo. E o ITCMD progressivo, já está valendo? Quais os estados já começaram a se movimentar para aumentar a alíquota? O ITCMD progressivo, ainda os estados têm que fazer essa regulamentação. Ela já está na reforma tributária. A reforma tributária obriga que os estados tenham uma alíquota progressiva. Por exemplo, lá no meu estado do Mato Grosso, lá já é progressivo, é de 2% a 8%. Aqui no estado de São Paulo, onde nós estamos falando, a gente fala de alíquota flat, ela é 4%. Minas, flat, 5%. Tanto São Paulo como Minas, que eu estou citando como exemplo, obrigatoriamente os estados vão ter que alterar sua legislação para que ela fique progressiva. Então, aqui já tem 2 projetos de lei aqui no estado de São Paulo. Uma progressividade de 2% a 4%, se passar é maravilhoso. E tem um outro projeto de lei de 2% a 8%. Agora, qual vai passar, eu não sei. Espero que seja de 2% a 4%. Né? Mas o meu estado de Mato Grosso já é de 2% a 8%. Certo. O senhor citou que a sua ideia é evitar o inventário judicial, que quando existe, passa-se para o doutor Heraldo. Então, explica para a gente por que o inventário tradicional é considerado um pesadelo por muitos especialistas. O inventário judicial, né, não só o judicial, o extrajudicial traz alguns problemas também, mas o inventário judicial, ele é moroso, normalmente demora mais de 5 anos, e o inventário em si, ele trava operação da fazenda, né? Você não consegue vender um gado sem um alvará judicial, você pode perder uma janela de oportunidade para vender um gado naquele preço e naquele peso, vender a produção de soja, vender a produção de milho. Então ele trava a operação da fazenda, ele congela recebimentos de aluguel, congela a conta bancária. Então, no momento em que a família mais precisa, ela pode estar lá com uma conta bancária congelada, precisando de um alvará judicial para movimentar essa conta. Então, o inventário ele é realmente um pesadelo. Por isso que tem que, a todo custo, né, evitar o inventário. E como ele é muito caro, né, quando eu falo a todo custo, é um custo muito mais barato. Né? Mesmo que você coloque todo o custo para você evitar o inventário é um investimento muito mais barato do que deixar teus bens ir para inventário. Você quebra ali a gestão, você quebra o recurso financeiro no momento que a família está de luto, no momento de horror, no momento que a família está precisando. Você pode estar ali com os bens momentaneamente congelados. Certo. É um assunto que muitas vezes, né, até fugindo um pouco do roteiro aqui, que as famílias evitam discutir algumas vezes, porque não quer falar de sucessão. Mas essa é a importância de realmente se tratar desse assunto, né?
Eu gostaria que o senhor citasse aqui quais são os maiores entraves práticos. Eu entendi que a questão da venda do gado é um desses entraves aí. Mas me cita algum outro exemplo de que as famílias optam, as famílias que não optam e passam por isso. Ó, realmente, para muitas famílias, falar de sucessão é um tabu, porque as pessoas, não adianta, um dia nós não estaremos mais aqui. Então eu vejo o quê? Eu vejo de uma forma natural, porque é uma lei natural, né? E para quem é cristão como eu, nós já fomos salvos e nós temos a vida eterna. Então faz parte desse momento a gente estar aqui. Então a gente tem que aproveitar esse momento em que nós estamos aqui. E depois nós vamos passar para um outro momento, né? Isso as famílias têm que tentar, na medida do possível, levar com um pouco mais de leveza, porque faz parte de uma lei natural, né? E sim, traz entraves, né? A questão do inventário. A questão do inventário, o que a gente vê muito nas famílias que resolvem fazer a programação, né, da sua sucessão, é justamente para ter a continuidade. É para manter o patrimônio na família. E um dos grandes entraves que o inventário traz e que as pessoas não comentam é por conta do seu alto custo, as famílias terem que desfazer de patrimônio para pagar as despesas do inventário. Porque o inventário, as pessoas às vezes não têm a dimensão do custo do inventário. Mas um inventário em que você tenha que vender o patrimônio, às vezes ele passa de 20%, 30% do valor do patrimônio. E um dos entraves é esse, você tem que vender patrimônio. Então uma família lá, um patriarca, uma matriarca que trabalhou uma vida inteira para ter lá 1, 2, 3 fazendas, saber que quando ele não estiver aqui, quando ela não estiver mais aqui, uma das fazendas que ela batalhou uma vida inteira vai ter que ser para pagar o custo do inventário. Então, este é um grande entrave que as famílias que resolvem fazer a sucessão, a maioria delas não estão nem preocupadas em relação a ter benefício fiscal e ter mais dinheiro no bolso para fazer mais investimentos. A preocupação é manter o legado dentro da família, ter a continuidade daquele patrimônio na família. A gente não fala uma coisa, né? Meus pais são produtores rurais. As pessoas não têm a dimensão de que o produtor rural levanta às 5 da manhã e vai dormir ali pelas 9 da noite, só que ele trabalha das 5 da manhã até o entardecer, até o início da noite. É suor, isso é no calor, na seca, na poeira, na chuva. Então ele traz o alimento para nós, mas aquele trabalho ele tem que ser remunerado e aquele trabalho tem que ser reconhecido, e ele reconhece aquele trabalho como? Como patrimônio que ele construiu e que ele quer passar para a família, para os filhos, para os netos. Um grande entrave do inventário, que eu acho assim, o maior entrave, é a família perder parte do patrimônio que ela perdeu, tempo de vida ali, de suor, de sacrifício, de alegria, de chorar numa quebra de safra, e você perder isso, perder parte do patrimônio por conta do inventário. Perfeito. Eduardo, falando um pouco de inventário, que é uma área que a gente tem atuado e Cuidado. tem visto na prática, as pessoas têm patrimônio, mas não têm liquidez, não têm dinheiro em caixa. E aí, quando eles se deparam com o inventário, tem que se recolher daí o ITCMD, que é o imposto que incide sobre os bens deixados no inventário. E esse imposto aqui no estado de São Paulo, como bem dito pelo Eduardo, 4%, mas podendo no próximo ano chegar a 8%, e se fizermos uma matemática de um inventário, aí de um patrimônio aí de 10 milhões de reais, você vai ver que a pessoa precisaria de ter pelo menos 800 mil reais, se subir a alíquota. Atualmente 400 mil. E o que a gente se depara são famílias que têm patrimônio, mas não têm dinheiro, não têm liquidez. E aí, para poder fazer o pagamento desse imposto, eles têm que vender um bem. E o bem está dentro do inventário. E a pessoa que vai comprar um bem que está sendo inventariado,
ele já oferece um valor menor, porque não consegue obter de plano uma escritura, só quando terminar o inventário. Então, o valor do custo do inventário, com essa perda que tem também pela venda antecipada de bens para poder recolher os impostos, pode chegar, às vezes, até 40% do valor do patrimônio. Parte para recolher os impostos e parte se perde no deságio na venda, porque não consegue já entregar essa documentação. Então, isso daí traz para as famílias uma situação que elas não têm, naquele momento, uma outra alternativa. O planejamento vem numa situação que antecede isso. E aí você tem como pensar sobre esses entraves. Outra situação também que vemos no inventário são bens que não estão regularizados. Você tem a documentação do bem, mas esses bens não foram registrados. E a gente só vai descobrir depois do óbito. Quando se faz um planejamento também, a gente tem a opção de verificar todo o patrimônio, a regularidade do patrimônio e resolver todas essas pendências ainda em vida, o que facilita demais, porque dentro do inventário, até a regularização, precisa muitas vezes de autorização judicial. Se envolver menores, tem que ter um posicionamento do Ministério Público também para resguardar esse interesse de menores. Havendo menores, tem ainda uma outra questão. Os valores que forem vendidos desses bens, a parte do menor tem que ser reservada à parte. Então, tem que às vezes vender um valor muito maior, porque uma parte já vai ter que ficar retida por interesse de menores ou incapazes. Coisas que só vão aparecer quando a pessoa está naquela situação. E isso tudo poderia ser evitado se houvesse um planejamento. Então, esse parênteses é importante para que as pessoas avaliem questões que deveriam ter sido resolvidas ou poderiam ter sido resolvidas muito antes, ainda em vida, que deixam para depois para o inventário, que tem todas essas situações e muitas vezes esses entraves. Perfeito, doutor Eduardo. O doutor Heraldo aqui citou os custos, os altos custos de um inventário sem um planejamento, né? Então, me fala um pouco sobre os custos estimados para estruturar uma holding bem planejada. Quais elementos estão inclusos nesse custo? Vamos lá. Além dos custos ali que o Heraldo falou do inventário, né, tem a questão também dos honorários advocatícios, isso é importante, né, doutor Heraldo? Porque gasto, vamos lá, você tem gasto de imposto, né? Vamos falar, dependendo do estado, vai ali de 4% a 8%. Se você pegar um patrimônio de 10 milhões, já foi de 400 mil a 800 mil reais só em imposto. Honorários advocatícios, Estado de São Paulo, se for extrajudicial, 6% do patrimônio. Se o inventário for judicial, 8% a 10%. Minas Gerais, tabela da OAB, 8% a 10%. Mato Grosso, 8% a 10%. Ou seja, você parte aí, num mínimo aqui no estado de São Paulo, de 600 mil reais de honorários, podendo chegar a 1 milhão de reais no inventário judicial. Aí você soma ao imposto, ao ITCMD ali. Aí você tem mais despesas cartorárias, despesas com certidões, custas judiciais. Só nisso aí, o inventário, nesse exemplo de um patrimônio aí de 10 milhões, uma família que tem aí uma propriedade rural, alguma casa alugada, casa própria, investimentos em CDB ou algo do tipo, investimentos financeiros, vai ficar aí o quê? Na faixa de 1 milhão e 200 a 2 milhões e 200. Aí o doutor Heraldo falou, normalmente às vezes a pessoa não tem liquidez, tem que vender bem. Mas o que é o deságio? É você vender o bem com desconto. Mas por que vender o bem com desconto? Ninguém em sã consciência compra um bem a valor de mercado que está enrolado em inventário. Então, a depender da localização do bem e do tipo do bem, o deságio vai de 20% a 40%. Ou seja, num patrimônio lá de 10 milhões, se a pessoa tiver que vender a propriedade, uma propriedade só, e ela vender a propriedade inteira, essa propriedade de 10 milhões, ela vai vender ali por 6 milhões, no máximo 8 milhões. Por isso que o doutor Heraldo falou, pode chegar a 40%. Então, é natural que um inventário ultrapasse os 20% e chegue aos 30%. Porque tem que vender, normalmente a pessoa não vende a propriedade inteira, vende parte dela. Com deságio chega nesse valor aí. Já uma holding, quando você faz uma estrutura de holding familiar, né, uma estrutura bem feita,
A estrutura da holding, ela acaba custando, o investimento para se fazer é de 2 a 3% do patrimônio. Isso para esse ano. Então você imagina o seguinte, Eduardo, mas como assim? Se é 4% do patrimônio, só o ITCMD no inventário, como que uma holding vai ficar mais barato do que o ITCMD no inventário? 3%. E fica. Por quê? Por conta dos incentivos fiscais que se tem para fazer uma holding familiar e só vale pro ano de 2025. Por isso a urgência. Então, as pessoas que vinham protelando e deixando para depois, né, as pessoas que conhecem holding familiar e vinham, depois eu faço. O depois eu faço chegou à conta, porque a reforma tributária tirou esse benefício que vinha de muitos e muitos anos. Então, você faz uma holding com 3% do patrimônio, já paga o ITCMD, porque há incentivos fiscais para você fazer na holding. O valor do ITCMD na holding não é sobre o valor do patrimônio, o valor global do patrimônio. Você paga o ITCMD pelo valor histórico de aquisição desse patrimônio no imposto de renda do patriarca. Ou seja, a gente vê muito pessoas que compraram lá uma fazenda lá na década de 80, na década de 90, que está no imposto de renda lá por 100, 200 mil reais, e essa fazenda hoje vale 100 milhões. E na holding você não vai pagar o imposto sobre os 100 milhões. No inventário vai ser sobre os 100 milhões. Na doação em vida com reserva de usufruto vai ser sobre 100 milhões. Na holding vai ser sobre o valor histórico lá de 200 mil. Você vai pagar imposto não sobre 100 milhões, vai pagar o imposto sobre 200 mil reais. E esse pulo do gato só serve para esse ano. É agora. Então a reforma tributária tirou esse benefício. Então por isso também da questão da pressa de se fazer, as famílias estão correndo para fazer holding esse ano, porque esse benefício vai acabar. A holding vai ficar muito mais cara para o ano que vem. Então, vamos falar o benefício inventário, doação em vida versus holding, é essa porcentagem de diferença. A holding familiar custa até 90% mais barato do que o inventário. Né? Vamos falar, nesse exemplo nosso aqui, de um patrimônio de 10 milhões, em que um inventário vai ficar no mínimo 1 milhão e 200, podendo chegar aí a 2 milhões e 200, 2 milhões e meio, né, até 3, se tiver que vender bens, a holding vai custar no máximo 300 mil. Você sai ali no mínimo de 1 milhão e 200 no inventário para 300 mil reais para fazer uma holding familiar. E pago tudo. E tudo dentro da lei. Certo. Então, eu diria assim que vai ter uma corrida nesse sentido, né? Está havendo. Já está havendo. Como é que o senhor avalia essa atual corrida por planejamento patrimonial antes da virada do ano? É uma corrida necessária. Então, quem procrastinou chegou no limite da procrastinação. Não dá para deixar mais para depois. E o procrastinador agora que deixar para depois vai pagar caro. E vai pagar milhões. Então, eu falo, Eduardo, mas como assim milhões? Nós fazemos planejamento patrimonial de famílias ali a partir de 4 milhões. A gente tem planejamento no nosso escritório de família que tem até 200 milhões de reais. Então, você imagina uma família que tem aí 50 milhões, 10 milhões, 100 milhões, não importa. A holding dela, nesse exemplo de 10 milhões, que vai ficar hoje em torno de 300 mil, para o ano que vem, essa holding vai bater aí na faixa de 1 milhão. Essa é a diferença. Então, é uma corrida necessária. Quem quer fazer holding familiar, resolver a sua sucessão para que não tenha uma sucessão, do ponto de vista de sucessão, não estou falando de sucessão, ter um sucessor. Eu estou falando da sucessão do ponto de vista legal, de não ter o direito sucessório, de não haver um inventário. Então, é uma corrida necessária para que não haja um inventário que já é caro, vai ficar mais caro para o ano que vem. Né? Depois a gente fala um pouco mais disso do ponto de vista da reforma tributária. Aliás, já vou até falar. Por que a sucessão vai ficar mais cara o ano que vem? A emenda constitucional, né, 132 de 2023, ela colocou ali um imposto de transmissão, né, seja via doação ou seja
via herança, né? Seja causa-morte, seja inventário, para quem tem alto patrimônio, a alíquota é máxima, que hoje, estado de Mato Grosso é 8%. São Paulo a gente ainda não sabe porque tem 2 legislações, né, ali para ser aprovado, 2 projetos de lei para ser aprovado, um de 2 a 4, outro de 2 a 8. Se São Paulo aprovar 8, igual já é Mato Grosso, para quem tem patrimônios mais robustos, a alíquota obrigatória é 8%. Eduardo, o que é patrimônio mais robusto? Lá para Mato Grosso, que é o meu estado, do ponto de vista de doação, a legislação do Mato Grosso já traz. É 2,5 milhões de reais. Então, não vai taxar super ricos, né? Não é, Eduardo, quem tem patrimônio robusto, quem tem 100 milhões? Não, quem tem 2,5 milhões, é classe média. É quem lutou para ter ali uma casa... 2, 3 casas. 2, 3 casas, uma chácara, um rancho na beira do rio, tem 2,5 milhões. Então, já vai ser a alíquota máxima, a alíquota teto, 8%. E tem um projeto de resolução no Senado para aumentar essa alíquota máxima de 8% para 16%. Se esse negócio um dia for aprovado, né, tá lá, tá quietinho lá. Não sei se vai ser aprovado esse ano, ano que vem, daqui 5 anos, mas está lá, né? Do ponto de vista da reforma tributária, ela estabeleceu quem tem alto patrimônio, Mato Grosso para efeitos de doação é 2,5 milhões de reais, alíquota máxima 8%. Se o ano que vem o Senado resolver pôr esse negócio para andar e subir para 16%, você muda para 16%. E nesse ponto há um discurso do governo que quer arrecadar cada vez mais, que esses valores sobre esses patrimônios milionários, eles são baixíssimos na visão do Estado. E que essas alíquotas, obrigatoriamente, elas precisam subir. E eles fazem comparações com países de primeiro mundo, onde as pessoas recebem do Estado uma proteção muito maior do que a nossa. Aqui não é uma questão patrimonial, é uma questão de arrecadar. O governo tem déficits aí com seus gastos e a maneira que ele vê de cumprir esses déficits é aumentando alíquotas. E para isso, eu penso assim, não é se vai aumentar, é quando vai aumentar. Agora, num primeiro momento, a gente já tem uma perspectiva de dobrar o valor, por exemplo, no estado de São Paulo. Mas o que eles querem é fazer esse valor dobrado, ainda dobrar novamente. E isso daí é uma realidade que, se não agora, mais à frente nós vamos ter que vivenciar. Então, isso aumenta a urgência, porque falecer, seja esse ano, daqui 5 anos, 10 anos, em algumas situações, é algo que vai acontecer. E não olhar para essa situação é muitas vezes perder o seu patrimônio. Então, realmente, eu reafirmo que a urgência vem porque nós estamos num momento de transição bem mais favorável para o contribuinte, mas essa realidade vai mudar. O Heraldo me fez lembrar de uma coisa aqui. Primeiro agora é o quê? Atingir a meta, né? A meta ali na Constituição é 8%. Depois a gente dobra a meta, né? Esse é o plano. Certo. Então, nós teremos cláusulas protetivas aí, né? E, como exemplo, a gente tem a cláusula de não alienação e de não penhora dentro da holding. Sim. Na estrutura de holding, né, você tem a questão da proteção patrimonial. Como que você protege o patrimônio? Porque a matriarca leva o patrimônio para a holding, mas como proteger isso aí? Você doa as cotas da holding e se o herdeiro vender as cotas? Está desprotegido. Então tem uma cláusula de inalienabilidade. Você não pode alienar, ou seja, o herdeiro não pode vender. Ele também não pode dar em garantia, que é a impenhorabilidade. Ele não pode penhorar as cotas da holding. A gente coloca também umas cláusulas que chama a cláusula, por exemplo, de reversão. O que é a cláusula de reversão? A gente, Deus o livre, né? A gente nunca quer que o filho vá antes do pai. Mas se for, não vai para os herdeiros do filho, porque se o filho de repente é casado e para os netos, maravilha. Mas você vai querer que teu patrimônio vá para a nora e depois da nora para os herdeiros da nora? Não, então você coloca uma cláusula de reversão. Se o filho for antes do pai, do patriarca, da matriarca, as cotas doadas voltam para o acervo do patriarca e da matriarca. Então a gente gera o quê? Uma série de cláusulas protetivas, inclusive para você impedir
que num divórcio do filho, essas cotas, esse patrimônio vá para a nora. Então, são cláusulas de proteção patrimonial. Algumas pessoas falam em blindagem patrimonial, né? Por que falam em blindagem patrimonial? Porque como você tirou do CPF, se você depois sofreu uma execução, você não tem nada no CPF. Né? As pessoas dão um exemplo lá do Ronaldo Fenômeno, que ele tem uma holding, né? Ele tem mais de R$1 bilhão em patrimônio. Ele teve lá um problema numa empresa dele, que a empresa dele ficou endividada, quebrou, e foi penhorar foi penhorar dinheiro do Ronaldo, ele tinha R$18 mil na conta. Como assim ele é bilionário e tem R$18 mil na conta? Então fala assim blindagem patrimonial, né? Mas não é blindagem, é uma camada extra de proteção. E se falar em blindagem também, não existe blindagem intransponível, né? Falar, não, blindagem tá falando em fraude, né? Depende do ponto de vista de como você fala de blindagem, né? Se você manda blindar um carro, ele serve lá para, se der uma bala de 38, 9 milímetros, mas e se for uma bala de antiaérea? Vai transpor a blindagem. A mesma coisa no planejamento patrimonial. Então, o planejamento patrimonial, quem vai fazer, se já está pensando em fazer para fraudar, não vai dar certo. A justiça vai quebrar todo o sistema. Então, tem a parte de, entre aspas, blindagem, você coloca uma camada de proteção, desde que o intuito da pessoa já não é fraudar. Então, inclusive, quando a gente vai falar com o patriarca, com a matriarca que quer fazer uma holding, a gente já pergunta, você tem processo? Você tem processo criminal? Você tem processo de execução contra você? Fala, não, eu tenho processo contra execução. Tá, você quer fazer uma holding? Você vai garantir primeiro a execução. Se você tiver razão, beleza, depois a gente pega esse bem aqui e pode levar para a holding. Mas por enquanto não, essa execução tem que ser garantida. Porque se você levar esse bem para a holding e ele perder essa execução, a justiça vai ver, não, ele quis fraudar credores, ele quis blindar o patrimônio, vai quebrar todo o sistema. E essa não é a intenção. Então, sim, a holding traz ali, entre aspas, uma blindagem, desde que bem feita, e que você faça um estudo com o cliente se ele não tem a intenção justamente de fraudar credores. Se ele não quer fraudar credores, não tem dívida nenhuma, tá tudo ok, aí maravilha. Perfeito. Essa parte de blindagem ficou muito clara. E agora eu gostaria de voltar um pouco para essa questão do controle dos pais. Você citou sobre o filho acabar falecendo antes e tal. De que forma a doação de cotas com usufruto garante o controle dos pais, mesmo após transferirem parte do patrimônio aos filhos? Os pais, eles vão reservar o direito de voto, né? A gente coloca também uma cláusula de procuração no contrato social. Então, os pais são procuradores dos filhos, né? Então, doa as cotas, coloca a gente grava as cotas de usufruto. Então, há um usufruto das cotas sociais para os pais. Então, eles mantêm todo o controle de administração, de disposição, de recebimento de dividendos. Tudo se concentra nos pais que levaram o patrimônio para dentro da empresa. A gente coloca também uma cláusula que chama call option, que é o direito de comprar as cotas de volta dos filhos. Eduardo, mas por que isso? Apesar de que você coloca lá a impenhorabilidade, né, não pode ser penhoradas, lembra que eu falei que nenhuma blindagem é intransponível? Algumas fontes do direito ali, algumas áreas do direito transpõem essa blindagem, essa proteção. Por exemplo, se os filhos tiverem um problema trabalhista ou os filhos tiverem um problema tributário, o entendimento da jurisprudência é que mesmo com a cláusula de impenhorabilidade, essas duas áreas do direito rompem
essa proteção patrimonial. E as cotas podem ser penhoradas. Então, o que você faz? Se o filho teve um problema ali tributário, eu vou lá e recompro as cotas do meu filho de volta, até que ele resolva aquele problema. Resolveu o problema? Beleza, eu dou novamente as cotas. Certo. Então, qual a importância da holding para manter a continuidade dos negócios familiares após o falecimento dos patriarcas? A continuidade que é muito importante, né? Que é um dos fatos que eu já tinha falado em relação de se manter o patrimônio na família, né? É uma das principais dores, né, do patriarca e da matriarca, principalmente o produtor rural. E esse ponto também da continuidade é importante. A continuidade aí é como um todo, seja uma holding pura, uma holding empresarial, seja uma holding patrimonial de imóveis urbanos, seja uma holding rural. Porque você mantém a continuidade, você mantém a governança. Como a gente não vai estar aqui, mas um dia a gente não está mais aqui, né? Um dia a gente vai embora, a holding continua. E como a holding continua, quando o patriarca não estiver mais aqui, já vai ter uma cláusula de quem que vai ser o administrador da holding. Em vida, o patriarca e a matriarca já vai decidir quem vai dar continuidade. Aí sim, ele faz um sucessor. Então, não estou falando mais do ponto de vista do direito sucessório. Ele faz um filho sucessor. Então, aquele sucessor, aqueles sucessores darão continuidade. Não haverá a quebra na gestão da fazenda. Não haverá a quebra na gestão dos aluguéis ou não haverá quebra na gestão da empresa. Então, realmente, um ponto muito importante da holding familiar é manter esse controle dentro da família e quando o patriarca não estiver mais aqui, esse controle já está destinado. E é interessante também abrir um parênteses aqui sobre essa questão da gestão, porque nós não estamos falando mais do patrimônio de uma pessoa física, nós estamos falando do patrimônio de uma empresa. E se entre os herdeiros desse patriarca, dessa matriarca, ninguém quiser assumir essa responsabilidade, pode-se nomear um gestor de fora da família. O que não poderia ser feito dentro do inventário, que obrigatoriamente tem que ser os herdeiros, um deles que vai assumir ali a inventariança, a gestão desse patrimônio. Quando nós estamos falando em empresas e pensarmos hoje numa situação de uma empresa, nem todos os gestores de empresas são proprietários da empresa. Porque hoje nós temos muito o que se fala do CEO, aquele que é o responsável por gerir uma empresa. Ele é contratado porque ele tem uma qualificação para gerir aquela empresa. E até ele pode estar ampliando o patrimônio e tendo uma gestão melhor até do que o próprio proprietário da empresa. E nesse sentido, há uma liberdade, quando se fala de empresas, de uma gestão até terceirizada. Mas também pode-se criar cláusulas ou condições para aquele sucessor que for gerir a empresa, que ele possa ter uma formação específica para fazer essa gestão. E isso daí, se houver um acordo entre todos, isso daí pode ficar determinado nas cláusulas que vão fazer. Então, nós não estamos mais falando de um patrimônio que vai ser gerido por herdeiros, e sim um patrimônio que pode ser gerido por gestores, dentro da família, com qualificação, ou até fora da família. Essa possibilidade não existe dentro do inventário, só dentro dessa sucessão patrimonial, desse planejamento, porque nós estamos falando agora sobre direito empresarial, e não só sobre direito de família ou direito sucessório, que tem cláusulas restritas aí a serem aquelas pessoas que estão determinadas na lei. Dentro de uma empresa, isso é diferente. Inclusive, um amigo nosso, né, tem a holding já, o filho dele fez economia. E o filho dele vai assumir a holding, então ele foi se especializar e foi fazer uma das áreas que ele que escolheu ali para a questão da gestão, foi fazer economia. E, inclusive, em questão de amigos, né, eu e o Heraldo, a gente fala, a gente não quer cliente. Os nossos clientes normalmente se tornam os nossos novos amigos. Até porque a gente continua dando uma assistência e realmente nossos clientes acabam se tornando amigos nossos.
Nesse caso, o advogado vira um conselheiro poderoso, né? E quem a gente elege para ser os nossos conselheiros são pessoas mais próximas, né? Bem, existem benefícios específicos para o rural, certo? Sim. Quais são os benefícios, né, para os produtores rurais que optam pela holding? A holding rural, né, já falei um pouco da questão do benefício para quem arrenda, né? O arrendamento é mais barato no CNPJ do que no CPF. Então, se você tem mais dinheiro ali recebendo, é mais dinheiro para você investir na sua produção, na sua fazenda, né? Vamos falar nos benefícios fiscais atuais em relação ao arrendamento. No imposto de renda, alíquota máxima 27,5%, né? A alíquota efetiva provavelmente vai girar ali por volta dos 23%. Na holding é 11,33%. Então, esse já é um benefício fiscal. Agora, para quem opera a fazenda, né? O produtor rural que tem o gado de corte, tem o gado de leite. Então, tem algumas produções que tem um sistema que a gente chama de diferido. Ele não paga PIS/COFINS. Com isso, se paga menos imposto na holding, né? Se paga menos imposto no CNPJ do que no CPF. Então, o gado de corte, em que o frigorífico transforma a carne, a venda do leite in natura para um laticínio que já faz o processamento e a transformação do leite, tem esse direito diferido aí de pagar menos imposto. O produtor de soja que vende sua soja, o agricultor que vende a sua produção de milho, dentre alguns outros produtos, né, tem uma relação ali da Receita Federal que te dá um benefício fiscal. Eduardo, mas na prática, o que é esse benefício fiscal? O produtor rural que vende no CPF, utilizando o que a gente chama de lucro presumido, ele vai pagar 5,5% de imposto. Aí tem mais lá um Senar, mais 0,2%. Ele vai pagar 5,7%. Beleza. E na holding, utilizando esse benefício fiscal, ele vai pagar de 2,7% a 3%. O percentual parece pequeno, mas numa venda anual de produção, isso dá uma diferença. Agora, quando você faz um sistema que a gente chama de sistema híbrido de tributação, aí sim é onde, né, brincando, a gente fala que o produtor vai lavar a égua, né? É onde ele realmente vai ganhar muito dinheiro. Como ganhar muito dinheiro? Ele vai economizar muito dinheiro em impostos. Por quê? A parte ali dos 5,5%, né, que é do CPF, sistema híbrido, ele vai trabalhar com esse sistema do CPF e vai trabalhar no sistema do CNPJ com a holding dele. Tem dois sistemas. O que ele vender no CPF dele, ele vai aproveitar o que a legislação dá de benefício para ele. Por exemplo, custeio. Ele tem um custeio, vai abater do lucro dele. Ele tem dívidas passadas, vai abater do lucro dele. Ou seja, o que ele vender no CPF, ele vai utilizar esses benefícios de abatimento. Para quê? Para ele ficar mais ou menos ali no 0 a 0. Então, o que ele ganhou, o que ele vendeu ali, é para abater benefícios, abater dívida, para ficar numa alíquota, se não ficar zero, ficar perto de zero. A partir do momento em que ele passa a ter lucro, que ele vai pagar os 5,5% mais o Senar, ele vende pela holding. Aí ele vai pagar não 5,5%, ele vai pagar 2,7%, no máximo 3%. Esse é um exemplo prático já, Sim. né, de economia tributária nesse modelo híbrido aí que o senhor citou. Então, E dá uma diferença muito grande. Imagina o seguinte, um fazendeiro vai vender lá 1 milhão, 1,5 milhão, ele vai estar pagando 5,5 no CPF, mas se ele vendesse 1 milhão pela holding, ele vai pagar 2,7, dá uma diferença. sim. Bem, vamos lá. Então, entendido isso, quais são os primeiros passos para quem quer montar uma holding familiar? Primeiro é fazer um diagnóstico. Você tem que diagnosticar, conversar com essa família para ver se a holding é para essa família. Então, você precisa do quê? Você precisa de ter um advogado que seja da sua confiança, que você saiba que entende da holding familiar. Principalmente, seja um advogado que tenha uma equipe,
porque não é só advogado, não se faz holding só com advogado, você precisa também de um contador experiente. A mesma coisa, se um contador falar eu faço holding, desconfie, porque precisa de um advogado muito experiente na área, por conta da parte do direito societário, de você colocar as cláusulas corretas. E não só colocar as cláusulas corretas, você fazer as alterações do contrato social no momento certo e incluir as cláusulas no momento correto, na ordem correta. Porque se você não fizer isso na ordem certa e as cláusulas corretas, em vez de trazer benefício, vai te trazer prejuízo até a autuação fiscal milionária. Então, a primeira coisa é o quê? Você conhecer o profissional e você fazer uma sessão ali de viabilidade. Pegar esse profissional, conversar com ele, estar com a família desse profissional, para fazer esse diagnóstico e saber se a holding é para você, saber se a holding é para sua família. Feito isso, qual que seria o próximo passo? O próximo passo, depois de fazer esse diagnóstico, é você fazer um projeto dessa holding, né? Fazer igual um engenheiro faz um croquis, uma planta baixa de uma casa, esse profissional vai fazer um projeto da holding para saber qual que vai ser o cronograma da holding, saber quais os benefícios fiscais essa família terá e também quanto que essa holding vai custar. Então, é importante você não faz uma holding sem esses passos. Primeiro, diagnosticar. Dentro do diagnóstico, a gente pergunta para saber se a família não está querendo fugir de uma execução, se não está querendo buscar uma holding para fraudar credores. Então, você não faz a holding sem esse diagnóstico. Aí ato seguinte, você faz esse croquis, você faz esse projeto. Você não faz uma holding sem esse projeto, porque senão você não vai saber ao certo quanto que vai custar para essa família e nem os benefícios fiscais e quais são os benefícios e os riscos que a holding pode trazer para essa família. Aí sim, o ato seguinte, aprovado esse projeto, a equipe vai começar a estruturar a holding para essa família. Portanto, se você chegar num profissional, o profissional não conversar com você, não conversar com a tua esposa, saber os aspectos familiares, saber se você já teve um relacionamento anterior, se você tem filho de relacionamento anterior, se esse filho se dá bem com os filhos atuais, como que você quer fazer essa distribuição dessas cotas da holding igualmente para cada filho? Você vai só respeitar a legítima de um dos filhos e vai beneficiar mais outros? Então você não faz a holding. Se o profissional não conversar com essa família e em seguida não fazer esse projeto, fuja desse profissional. Porque não vai dar bom. É a mesma coisa, eu brinco o seguinte, se você tem um terreno, você não chega pro pedreiro e fala, seu Zé, constrói um sobrado de 2 andares para mim. Seu Zé não vai saber por onde começar, não sabe quanta areia vai gastar, você não sabe nada. Você faz o quê? Primeiro você procura um engenheiro, um arquiteto, fala para esse engenheiro, para esse arquiteto, quais são os anseios, como é a família, quantos quartos precisa. Ele vai desenhar um projeto, já com um valor, depois vai executar. Então, é mais ou menos essa analogia para você fazer um planejamento patrimonial, para você contratar um profissional para fazer a holding familiar. Certo. E dentro desse diagnóstico jurídico no comparativo aí com a construção da casa, o que deve constar? Tem que constar nesse projeto o valor final da holding. Então, você vai fazer um estudo para saber se o município cobra ITBI, se o município dá imunidade de TBI, se dá imunidade total ou parcial, para você poder chegar no valor. Do valor do ITBI, né, nós entendemos, e a jurisprudência tem entendido, que é uma cobrança ilegal, na verdade, uma cobrança inconstitucional. Você pode entrar contra o município para pegar esse dinheiro de volta, e também você poderia entrar com uma ação para o município não cobrar. Só que como tem a urgência de se fazer a holding, né, ela tem que completar todo o sistema esse ano de 2025, a gente prefere falar para o cliente, pague o município se o município cobra, depois a gente entra com ação com o município para reaver esse dinheiro, por conta da urgência. Se você não tiver lá a guia
do ITBI paga, você não integraliza no cartório de registro de imóveis os bens do teu CPF para a holding. Então, nesse projeto tem que constar o ITBI, constar o ITCMD, constar ganho de capital na venda do imóvel, se você vai vender o imóvel no CPF, se você vai vender o imóvel pela holding, qual que é a diferença de ganho de capital, se é mais vantajoso, se você pretende vender, se é no CPF ou se é na holding, se você aluga imóveis ou se você tem arrendamento, esse comparativo a gente coloca específico para cada cliente, falando, ó, se você fazer pela holding o teu aluguel, você vai pagar tanto, você paga tanto no CPF. Não faça sonegação fiscal, até porque a Receita Federal está em cima agora de quem tem arrendamento, quem tem aluguel. Se você não foi pego, você vai ser pego. Então, são coisas, e todas essas coisas você tem que constar num projeto para você fazer uma holding. Então, a holding, ela é individualizada, ela é personalizada, não é um contrato copia e cola. Né? Então, eu e o Heraldo, a gente estava até avaliando um contrato de uma holding, uma pessoa nos procurou para ver como que estava. Falou, eu tenho uma holding, você pode avaliar para a gente? Nos contratou para ver a estrutura. E a estrutura tinha alguns problemas graves. E nós vimos os problemas, inclusive, no contrato social. Porque no contrato social tinha aqueles uns itens em destaque, que é aquele que antigamente você jogava lá, num contrato padrão, você colocava, jogava lá numa planilha nome, CPF, endereço, ele já jogava direto no contrato padrão. A gente percebeu que quem fez a holding para essa família fez um contrato copia e cola. Não fez esse serviço individualizado e acabou vai causar problemas para essa família. Então a holding, né, a holding familiar, ela é individualizada, ela é personalizada, porque uma família não é igual à outra. O patrimônio não é igual a outro. E os quereres dessa família não é uma igual a outra. Eu vejo dentro dessa situação específica, às vezes tem uma família que tem um filho especial e ela tem uma preocupação em resguardar mais essa criança. Isso daí ele consegue fazer dentro do planejamento, para que parte da renda seja às vezes até maior para o cuidado específico desse filho especial que vai requerer às vezes cuidadores durante toda a sua vida, às vezes uma preocupação dos pais e aí também dos irmãos também em relação a essa situação. Isso daí pode ser desenhado dentro de um projeto de situações específicas. E complementando só, quando a pessoa vem até nós, o primeiro passo é ouvir essa pessoa, entender a história dela, a família dela, se tem filhos no casamento, fora do casamento, se já teve outro casamento, para entender quem são os seus herdeiros. Não pode ficar ninguém de fora para não ter prejuízo daí e poder desconstituir a holding por ter ferido o direito de algum dos herdeiros. Um outro lado também é pegar toda a documentação. Aí, imposto de renda e toda a documentação das propriedades e ver a situação desses bens em cima disso daí e da vontade da família para poder direcionar esse patrimônio, essa gestão para alguma situação, é que daí é feito o desenho do que vai ser feito. E sempre um comparativo. Se não fizer a holding, quais são as outras alternativas, que geralmente são mais caras, como o inventário, a doação ou um testamento. São as opções que a pessoa teria fora da holding, mas que não trazem para ela o mesmo direcionamento e a mesma gestão. Então, realmente, essa escuta, desde um primeiro contato até a elaboração do projeto, tem um tempo. E esse tempo agora corre contra, porque nós estamos falando num tempo que vai se findar. E essa tem sido uma das preocupações que nós temos tido. Sim. Só deixa, antes da próxima pergunta, abrir um parênteses aqui, que é uma dúvida que todo agricultor ou todo pecuarista tem na hora de fazer holding. Doutor, como que fica o financiamento? Porque eu preciso de financiamento. Você continua fazendo normal o financiamento pela holding. Normalmente, o que a gente faz? Em algumas operações, o cliente precisa continuar fazendo uma operação pelo CPF, mesmo tendo holding.
Por exemplo, operações pequenas, né? A pessoa às vezes não tem tanto gado que justifique fazer uma holding para esse gado. Até porque levar o gado diretamente para a holding tem uma tributação muito alta. Então você precisa ter capital para a holding ir comprando o gado. E não só levar do CPF para a holding, que é inviável. Só que aí, mesmo que você mantenha a operação no CPF, e tem estratégias para você manter a operação no CPF, via holding com parceria agrícola, só que tem que ser uma parceria real, porque a Receita Federal fiscaliza. Então você tem que fazer o contrato de parceria conforme determina o Estatuto da Terra, para você operar no CPF. Ou você pode fazer uma holding que você já reserva o usufruto da terra e passa só a nua propriedade para a holding, em que não precisa fazer esse contrato de parceria. O patriarca e a matriarca vai continuar utilizando a terra ali e o gado vai manter no CPF dele. Não precisa desse contrato. Qual que é o ponto da questão do financiamento? Fala, doutor, eu estou operando, vou continuar operando no CPF, eu vou usar sistema híbrido. Mas e o financiamento? Não tem problema. A única coisa é que em vez do financiamento sair do seu CPF, a garantia, que é a matrícula que ele dá lá no banco, né, em garantia daquele financiamento, daquele custeio, a holding vai anuir. A holding vai falar, ó, o Eduardo está tirando um financiamento aqui, essa matrícula, que é minha holding, eu vou garantir esse financiamento do Eduardo. E vai ser a mesma matrícula que o banco já está acostumado a pegar no CPF dele. E por que o banco faz de boa? Porque se você está ali no teu custeio e você falece, o teu CPF acabou, de repente vai ter inventário, o banco vai ter que receber por outras vias, ou o produtor conseguiu, né, tá cada vez mais difícil, ou ele conseguiu um seguro para quitar, mas a maioria não tem seguro, então é um problema para o banco. A holding não morre. Então, se deu em garantia, o produtor morreu, não importa. Está lá na holding, o banco vai executar aquela matrícula de qualquer forma. Então é bom, inclusive, para o banco. Então é facilitado o financiamento quando você coloca o bem na holding. Perfeito, doutor Eduardo. Então, assim, para encerrar aqui, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aí, para quem ainda está em dúvida sobre fazer ou não o planejamento patrimonial agora em 2025. Não deixe para depois. O momento de fazer a holding, de fazer o planejamento patrimonial, mesmo que a holding não seja para você, de repente a doação, e você tem um patrimônio menor, pode ser talvez a doação em vida, pode ser bom para você, faça esse ano. Procure um profissional da tua confiança, um profissional que saiba o que está fazendo, que tenha uma equipe especializada para fazer esse ano, para você aproveitar os benefícios que tem só esse ano, porque para o ano que vem vai ser mais caro, seja deixar para o inventário, porque o custo de não fazer nada é o maior custo, é o custo da inércia, é o custo de deixar teu bem para inventário. Ou você pode fazer, se for para você, de repente, a doação em vida, faça esse ano, porque para o ano que vem também vai ser mais caro. E para quem tem patrimônio mais robusto, o que é mais robusto? Classe média alta, já tem ali um patrimônio de 3, 4 milhões em diante, normalmente a holding já vale a pena. Agora, se você é produtor rural e você tem um patrimônio ali de 6 milhões para cima, a holding é para você, com certeza. Se você tem imóveis alugados e recebe mais de 20 mil reais por mês de aluguéis, tem um patrimônio ali de 5, 6 milhões para cima, a holding é para você. E faça esse ano, porque o custo da demora vai ser um custo milionário. Vai ficar muito, mas muito mais caro para o ano que vem. Doutor Heraldo, para encerrar? Eu reforço o que o Eduardo está dizendo sobre a janela de oportunidade. Porque o que nós vemos? Nós tínhamos uma realidade fiscal
e que agora nós sabemos que já vai mudar para o próximo ano de 2026. Então, aproveitar essa janela é você aproveitar uma oportunidade de você ter o seu patrimônio resguardado a um custo menor. Se você ainda não está definido sobre fazer, você deveria pelo menos levantar os custos para você tomar essa decisão, não só pelo que estamos falando, mas pela questão financeira. E aí, o levantamento desse custo, que é o projeto que é feito, ele tem um custo infinitamente menor. É só para uma tomada de decisão. E aí, não buscar isso, virar as costas para essa oportunidade, quando virar o ano, pode ser tarde demais, você não vai deixar de poder fazer, não vai deixar de usufruir as vantagens, mas não tão como elas estão nesse ano de 2025. Então, aproveite essa janela de oportunidade. Tá joia. Doutor Eduardo, obrigado. Eu gostaria de agradecer, né, tá aqui com vocês hoje, falar de um tema que muito me agrada, me deixa feliz, né? Eu trabalho com isso, gosto disso, vivo, né, o planejamento patrimonial. E para você saber mais sobre planejamento patrimonial, saber mais sobre holding familiar, siga as minhas redes sociais, que para mim é um prazer poder transmitir conhecimento para proteger os seus filhos, proteger a sua família, proteger o seu patrimônio e deixar você em paz. Tá certo. Muito obrigado novamente, doutor Heraldo, obrigado novamente. As redes sociais do doutor Eduardo vão estar aqui na tela. E foi um momento esclarecedor aí, espero que vocês tenham aproveitado.